12 motivos do porquê as pessoas estão se tornando desigrejadas. Por que há tanto desigrejado no Brasil? Vamos lá. Em primeiro lugar, eu quero explicar duas coisas aqui para vocês. Para os evangélicos, existe uma diferença entre o desviado e o desigrejado. Desviado é aquele que estava na igreja, como diz eles, e saiu. Então está no mundão, esse é o desviado. E o desigrejado é o que estava na igreja, saiu. Ele não está no mundão, praticando o pecado, mas não quer frequentar igreja nenhuma. Então, biblicamente falando, queridos, preste atenção. Eu já fiz um vídeo e posso fazer novamente. Você não vai encontrar um texto na Bíblia falando que desviado é quem saiu na igreja. Então, há 10 textos no Novo Testamento falando de desviados. Todos esses textos são pessoas que estão dentro da igreja, mas que se desviaram do Evangelho. Frequentam, participam, mas se desviaram do Evangelho. Não existe desviado dentro, fora da igreja, melhor dizendo. Ok? E os crentes dizem assim, o meu negócio é com a Bíblia, o meu negócio é com a palavra de Deus. Vamos lá. Onde está escrito a palavra desigrejado na Bíblia? Você pode me mostrar algum personagem bíblico que tenha citado esse nome? E terceiro lugar, sim, sou pastor há 27 anos. Tem um lugar que eu me reúno com as pessoas 3 vezes por semana. Tem culto, tem louvor, tem pregação, tem batismo, tem ceia, tem tudo. Antes de você me chamar de desigrejado, tem um nome, tem um CNPJ, tem tudo. Só que a gente procura viver o Evangelho, não isso que está por aí. Dito essas coisas, vamos então aos 12 motivos. Primeiro, heresia. É muita heresia, querido. 98, 99% do que é ensinado dentro das igrejas evangélicas não tem a ver com o Evangelho de Cristo. 2, enganos. Tudo tem a ver com engano e manipulação. É enganar, prender as pessoas ali dentro das denominações. 3, decepções. Muitas decepções com líderes, com aquilo que é prometido e não cumpre. Prometeu que vai ser curado e não é curado, que vai ser liberto e não é liberto, que não vai acontecer e acontece, que Deus prometeu isso, prometeu aquilo e Deus não prometeu coisa nenhuma, por isso não se cumpre. Então, vários tipos de decepção. Em quarto lugar, acepção de pessoas. Olha dentro das denominações como são tratados os ricos e os pobres. Como são tratados os que dão muito dízimo e o que dá pouco dízimo. Como é tratado aquele que dá dízimo e aquele que não dá dízimo de jeito nenhum. Então, aí vem os preconceitos de cor, né, de raça, de opção sexual, um monte de coisa aí. Em quinto lugar, as finanças. Também muito engano. Dízimo não é para a nova aliança. E falta transparência e coerência também. Por que transparência? Você quer virar inimigo do pastor, do líder? Pergunta a ele o que é que está sendo feito com o dinheiro da igreja. Ele vai virar seu inimigo número 1. Outra coisa, tanto no Antigo como no Novo Testamento, o que era arrecadado era para cuidar dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, dos levitas e dos estrangeiros que não tinham como sobreviver. Hoje, os pastores cada vez ganhando mais, e os membros da igreja às vezes não tem uma cesta básica, mora de aluguel, não tem um pedaço de carne para comer. Então a finança, a transparência, a falta de coerência é terrível. Sexto lugar, política. É errado a igreja se envolver com política? Não, a igreja tem que orientar. Eu estou falando de politicagem e corrupção. Lotado, cada vez mais, a palavra é essa. As denominações e os pastores com rabo preso com políticos e os políticos com rabo preso com a igreja. Outra, é quase que obrigam os membros a votarem naquele candidato, aquela candidata que o pastor, que a igreja está apoiando. Você tem que votar em quem você quiser. Ninguém pode falar em quem você votar. Sétimo lugar, os escândalos. A pessoa enquanto é membro de branco, não. Mas a hora que se envolve nos bastidores, vai descobrindo os escândalos dentro das denominações, grandes escândalos. Em oitavo lugar, é a falta de sentido entre os ensinos e a realidade do Evangelho. O crente não pode ouvir música secular, o crente não pode fazer tatuagem, o crente não pode isso, não pode aquilo, entende? O casamento é a certidão.
Aí quando você vai olhar no evangelho, não tem nada daquilo. Então, não tem sentido. Por exemplo, o crente colocar uma música secular no aparelho dele, ouvir ou no carro dele, é pecado. Mas ele pode assistir um filme, uma série que tem uma trilha sonora que passa pedaços dessas músicas toda hora. Um pedaço num filme, numa série, numa novela eu posso assistir, mas escutar a música toda no meu aparelho eu não posso. Ok? Então, não tem sentido. 9, hipocrisia. É muita hipocrisia no meio evangélico. Você nem imagina. 10, as autoridades dos líderes são ungidos do Senhor, são os anjos do Senhor, são seres superiores, estão acima. Então por isso tem que ser obedecido cegamente. E o cara vai vendo também que isso não tem nada a ver com o evangelho. Em 11º lugar, por que as pessoas estão se tornando desigrejadas? Por causa do verdadeiro aprendizado. Estão aprendendo o evangelho verdadeiro. Começa a aprender o evangelho verdadeiro, vê que nada do que haviam aprendido tem nada a ver com esse evangelho. E 12º e último lugar, a falta de amor, que é o que tanto Jesus ensinou e os seus apóstolos. Principalmente se a pessoa pensa diferente daquilo que o crente pensa. Aí é que ele não é amado mesmo. Ele não ama o homossexual, ele não ama o macumbeiro, ele não ama. Sai da igreja dele. Ele é seu irmão, te abraça e te beija. Se você sair da denominação, você se torna inimigo. Pronto, acabou. Então a falta de amor ao próximo, principalmente aos que pensam diferente. Esses são os 12 principais motivos, na minha opinião, de por que tem tanto desigrejado. E já é a segunda maior igreja, tá? A primeira é a Assembleia de Deus. Os desigrejados já são a segunda, porque já passa de 20 milhões no Brasil. Um abraço, até o próximo. Fique com Deus.